de caprino. E aí eu me recordo que eu tenho uma memória de elefante. Quando a gente voltou para conversar, o professor querendo saber quantos questionários a gente tinha feito, né? Aí eu disse, professor, tem um problema. Aí ele disse, o que foi? Eu disse, não tem cabra leiteira lá. O máximo que tem alguns produtores estão comprando reprodutor nubiano, que é de aptidão mista, né? Não são raças leiteiras. Aí ele disse, Tatiana, quando o governo do estado disser que vai comprar o leite de cabra eu não sei se era 1,64 ou era 1,81. Na época, o leite de vaca era vendido a 53 centavos, era um negócio assim. Eu tenho que fazer essas pesquisas. Aí ele disse, eles vão tirar leite até de bode. E foi o que aconteceu. Assim, eles começaram a comprar, foi uma política pública, né? Uhum. O governo entrou com as possibilidades nele, ele tinha uma cota, era 13 litros por pessoa, mas tinha aquele incentivo de comprar esse produto a um preço maior. Hoje, o leite de cabra é comprado pelo governo do estado a R$ 4,81. O leite de vaca aqui, para o laticínio, ele chega a 2,50 e pouco, né? E aí, assim, foi uma política pública que transformou a Paraíba no maior produtor de leite de cabra do país, né? O Brasil. Não é o maior rebanho, mas é o maior produtor de leite caprino brasileiro. E a gente tem um problema que as pessoas não têm ideia de quão benéfico é o leite de cabra. E aí a gente está querendo entender esse universo para a gente começar. Eu Pois lembro até é. uma época, quando eu ainda era estudante lá em Pernambuco, a gente tinha leite de cabra, inclusive, eu acho que era uma ou duas vezes por semana, né? Até porque também, né, tinha a companhia de leite do estado, né? A Silp, não sei nem se existe Silpe. mais. Tem A mais Silp, não. Tem mais não. não tem mais não, que eu tinha Tem sido mais não. vendida, aí depois deram uma de voltar e não sei como ficou. Foi, tentaram fazer um comeback, mas não funcionou não, isso, Marcos. É. Aí pronto, aí eles pegavam a parte do leite de cabra, era para merenda escolar. Era duas vezes por semana nos colégios do estado. Aí depois também vinha o de vaca, né? O famoso silpinho, né? Que era o achocolatado, e queijo e tudo de cabra. Era maravilha. Mas eu não sei por que não investem nisso, né? Pois é. Rola um. Acho que rola uma ignorância, né? Generalizada aí, um preconceito generalizado com relação aos produtos de cabra, né, Tati? É desinformação. É Eu sinto preconceito, isso, eu sinto literalmente. isso, eu sinto isso. É o síndrome do vira-lata, né? A gente acha que as coisas que a gente tem, o que vale é ser. É, cabra é coisa de pobre. Aí, Uhum. isso na cabeça deles é coisa que não presta. É. Pronto, gente. No inconsciente popular, né? Enquanto Sim, que lá na França, na Europa, os queijos de cabra são faz o super maior valorizados, sucesso, né? minha filha. Pois é, e faz bem, gente. A gente tem tanto relato de pessoas que foram salvas com leite de cabra. Acho que um pouquinho de tempo que eu fiquei na Expo Souza, eu já fiz um monte de alguns depoimentos, a gente colheu, a gente vai organizar, vai começar. Já que deve ter uma experiência legal, a gente só vai Aham, vai ser juntando bom. as coisas. Esse papo vai ser outro dia, viu, Tati? Sobre esse assunto que vai dar panos para manga. Com A certeza. nossa aluna que estava faltando, né, Valesca, acabou de pedir permissão, né, Valesca? Já está aqui. Eu acho que elas vão fazer a abertura, a acolhida. Eu vou deixar elas bem à vontade. Vou também passar a palavra para elas. Agora, abra a câmera, presta atenção. A gente quer ver o rosto. É, exatamente. A gente trabalha com imagem aqui, gente. Eu vou permitindo as entradas e já estou compartilhando a lista de frequência. Estou aqui só no auxiliar. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Heloísa e hoje, dia 25/8, estamos abrindo o quadro de formação do Papo de Segunda,
que tem como tema a introdução ao universo do podcast. E para abordar este tema, trouxemos dois convidados comunicadores para lá de especiais, Amanda Tavares e o Marco Cunha. Daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Amanda Tavares é jornalista, doutora em comunicação e foi jornalista do IFPB, nosso campus Sul, e atualmente é analista em ciência e tecnologia na área de comunicação do MCTI. Marcos Cunha é jornalista e youtuber e criador de conteúdos digitais, do Papeando Podcast. É parceiro social do Espaço Experimental da UEPB e agora do Papo Federal. Também é empreendedor da Massa Multimídia. Obrigada, pessoal, por terem aceitado o nosso convite. Vou passar a palavra para a professora Hack e para um recado rapidinho antes de passarmos a palavra para nossos convidados. Ai, chega, eu estou orgulhosa. Deve cheirar. Gente, como as meninas colocaram, ainda tem o Júnior ali atrás, no background ali, né? O Papo Federal, gravando tudo. Vem aqui. Tudo foi feito por eles. Aqui, Olha aí, Júnior. olha aí. Se apresenta, Júnior. Prazer, pessoal. Meu nome é Júnior. Eu participo aqui do projeto na questão... Sou de informática, né? Participo na questão dos vídeos. Eu estou gravando aqui para poder colocar no YouTube, no canal Papo Federal, né? Inclusive, eu queria pedir o apoio de vocês que estão assistindo, né? Que pudessem seguir o canal para ir dando uma força e ajudando lá. Obrigado. Coloca o arroba aqui no chat. A gente vai fazer essa divulgação também. Eu queria pedir a palavra antes de, né, passar a palavra para os nossos convidados. Vocês me ouvem bem, não é isso? Que, na verdade, a gente queria fazer uma pequena homenagem, né, para uma pessoa muito especial que está aqui na sala, que é a própria Amanda, né, nossa convidada, uma das nossas convidadas aí principais. Eu estava de férias quando eu soube da nomeação dela no MCTI, aí meu coração ficou assim, dividido, sabe, Amanda? Feliz, mas já com saudade. Inclusive, eu já li o livro, adorei. Ai, maravilhoso, E sua cara. E aí, nessa breve passagem, né, que você passou por aqui, você conseguiu nos marcar muito profundamente. Você mostrou como é que a comunicação ela pode ser crítica e sensível, criativa, e como é que isso tudo pode acontecer num ambiente educacional. Você vê aí que os nossos alunos já têm a pegada da Amanda, né? Então, assim, você cumpriu a sua missão, você nos inspirou, você nos presenteou com lives, palestras, cerimônias, coberturas de eventos. Ai, meu Deus, quando eu fui ver, eu digo, gente, é muita coisa. Aí a gente pensou, vamos fazer um vídeo bem rapidinho, viu, Marco? Preste atenção. Eu não sei se vocês já estão vendo minha tela, tá tudo preto. Sim. Um minuto. Estou chocada, não estava esperando essa. E assim a gente termina essa pequena homenagem à Amanda. Vou passar a palavra agora para os nossos convidados. A gente achou importante, assim, ver como é, né? Tantas vezes e sempre com esse mesmo sorriso. Às vezes a gente não sabia o que é que estava no coração dela, mas a gente sabe que passou, né? Muitas coisas.
E é para agradecer, dizer que a gente está aqui para o que daí vier. Um cheiro bem grande, o INSEE ganhou uma excelente profissional, mas a gente continua aqui na amizade. Um cheiro bem grande. Agora é com vocês, perguntem tudo, viu, pessoas? Porque essa é a hora dos papos de segunda. Vamos aproveitar. Como diz a história, primeiro as damas. Rapaz, eu vou dizer o quê depois disso, né? Gente, não estava no script, eu não sabia, tá? Não é conversa. Que assim, muito obrigada. Eu fiquei assistindo, fiquei pensando exatamente nisso, assim, nas histórias, né, que a gente construiu junto, nas oportunidades que vocês me deram, que o IF me deu. Tive a oportunidade de conviver com vocês, tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, fantásticas e que eu vou levar a minha vida toda, assim. Fiz amizades, fui muito feliz, chorei também com vocês, como você disse, muita coisa aconteceu nesse tempo. Foi no período de pandemia, Marcos, que a gente começou a fazer essas lives, né? Assim como quase todo mundo. E aí, assim, eu acho que foi muito importante para mim, né? Para poder fazer isso, poder tentar levar a voz do IF, né? Num período tão desafiador, que estava todo mundo com tanto medo, com tanta incerteza, distante, tendo que levar comunicação e levar informação para as pessoas que estavam dispersas. Muitas não tinham acesso à tecnologia, né? E aí, assim, o time do IFPB é incansável e é maravilhoso. E conseguiu proporcionar essa experiência para os estudantes, teve edital de conectividade, tudo foi viabilizado para que eles conseguissem assistir às aulas e para que conseguissem atravessar esse período da melhor forma possível, sabe? E fico feliz de ter podido colaborar com isso, ainda que minimamente, né? Os professores que estavam dentro de sala, que estavam segurando a onda, mas estava ali vendo de perto também, tentando colaborar no que podia. E aí, assim, posso dizer que foi uma honra muito grande, é uma honra, é uma alegria enorme estar aqui hoje. Estou muito feliz. Quando o Rack me chamou, eu disse, claro, vou amanhã. Lógico que eu vou, né? Sou muito grata. Tive a oportunidade também de conversar com pessoas maravilhosas, além dos estudantes, além de conversar com os estudantes, conversar com os professores, também pude falar com o Leonardo Boff, eu falei com o Ailton Krenak, com o Miguel Nicoleles. Assim, a lista é gigantesca, assim. Quando e onde eu poderia ter tido essa oportunidade, se não no IF, né? Se não no IFPB, assim. Então, isso é muito precioso para mim. E agradeço muito, Hack, a você por tudo isso, pelo convite, pela amizade. Agradeço às meninas também, às estudantes. E fico feliz de saber que esse projeto ele vai seguir tão bem, né? Porque as meninas já estão totalmente familiarizadas, sabem o que estão fazendo. Eu acho que eu e Marcos, a gente vai aqui falar de igual para igual, sabe? Porque eu sinto que vocês já sabem muito bem o que é que estão fazendo. E, não é não? E quero dizer que realmente contem comigo para o que precisarem. Quero começar falando isso, né? Parece que estou terminando, mas é só um preâmbulo. E dentro desse preâmbulo, o que eu queria dizer, além de agradecer tudo isso, era sobretudo dizer que foi no IF, foi no IFPB, que eu realmente entendi o que é se comunicar com públicos diversos, sabe? Com públicos tão diversos, porque a gente tem uma instituição que é muito plural e a gente tem essa instituição que tem uma característica diferente. Não sei se você sabe, Marcos, mas o campus Souza, ele é um campus histórico, ele tem 70 anos, né, de fundação, e ele nasce como uma escola agrícola, né, ele é um campus agrícola, depois ele passa a ser uma escola agrotécnica, e aí quando ele faz essa interface, né, entre as ciências agrárias e também a informática e outras disciplinas, e aí, assim, a gente tem esse público que tem essa pegada das agrárias, esse público, muita gente que tem essa pegada de sítio, que tem essa vivência com o campo, que tem essa vivência na lida diária, né, com essa vivência, e a gente tem também um campo altamente tecnológico. Então, assim, eu devo dizer que foi um desafio grande para mim tentar falar com todos esses públicos, com todas essas pessoas,
E dentro de Souza, a gente tem também uma universidade muito grande, a gente tem uma comunidade cigana, a maior comunidade cigana da América Latina, né? Esse é um dado muito relevante, e sempre um público com quem a gente precisava falar. E, ao mesmo tempo, uma comunidade científica altamente pujante, né, da região toda, e dentro do campus também, pessoas competentíssimas, né, como você já pode ver conversando aqui com o Hack, com Tatiana, e com todos os professores do campus. Então, assim, foi aí que eu disse, poxa, o que é que eu vou fazer para falar com esse povo todo, né? E aí, eu acho que o podcast, eu estou falando isso porque eu acho que o podcast tem tudo a ver com isso. Eu entendo o podcast como esse grande guarda-chuva que ele pode ir para diferentes públicos, né? Ele pode ir para pessoas da área de tecnologia, pessoas da área de comunicação, pessoas das ciências. Eu, por exemplo, consumo muito podcast. Eu adoro, eu escuto podcast sobre tudo que vocês pensarem. Já ouvi para estudar, então eu acho assim um veículo maravilhoso. E por isso que por isso que eu acredito na potência desse podcast. E também louvo a iniciativa de Hack de não só fazer o Papo Federal, mas de também disponibilizar o laboratório de podcast para que os docentes utilizem. Porque eu entendo que é uma ferramenta maravilhosa, assim, uma ferramenta de conexão, porque o rádio e o podcast, eles têm essa característica da oralidade, né? Elas têm essa coisa de invadir a casa das pessoas no bom sentido, de você ouvir uma voz, você já reconhece aquela pessoa e você já se sente familiarizado com aquilo. Tem também a característica de poder chegar a diferentes lugares, e aí trazendo essa coisa, inclusive, do público com a pegada rural, né? Sejam os estudantes, sejam os familiares desses estudantes, o podcast tem essa entrada que o rádio tem, de ir onde outras mídias não vão. Ainda com a vantagem de poder ser baixado, né? Que é uma coisa maravilhosa, que às vezes as pessoas não têm dados o suficiente para escutar online, para escutar no streaming, né? Escutar ao vivo, mas aí você pode baixar e pode escutar depois, pode escutar de acordo com a sua demanda, né? Ele é on demand. Essa é uma característica que eu considero maravilhosa e muito preciosa para a gente falar com os mais diversos públicos. Mas eu já estou falando demais e eu queria passar um pouquinho para o Marcos, porque ele também vai falar sobre isso. Não, mas você já resumiu muita coisa realmente, né? Não tem diferença assim na questão formato, né? Claro que tem os nichos que a gente vai escolher, né? Os formatos que a gente quer dizer, né? A gente quer utilizar. Como eu estava conversando antes, né? Quando comecei a entrar aqui no Meet, né? Junto com a professora, a gente estava debatendo aqui alguns formatos, né? Mas existem vários. O mais comum, que o povo até muitas vezes confundem, é o videocast, que não confunda podcast com videocast. O videocast é uma coisa, né? No caso, ele mostra mais, vamos dizer assim, a gravação de um podcast, e o podcast em si é aquele produto em áudio, que vai para as plataformas de áudio, né? Inclusive, anos atrás, né, quando eu estava em outra emissora, eu estava na CBN, aí eu bati assim, a gente teve meio que uma conversa mais aflorada com um estagiário, né, que hoje é profissional, ele já é formado, inclusive estava até há pouco tempo agora na TV Correio, ele saiu agora há pouco, o João Cunha. Aí estava eu, João Cunha e Ranieri Soares, que também é do interior também. Ele é professor também. Aí ele teimou dizendo que videocast é podcast. Eu disse, não, é diferente. Aqui, o produto podcast é depois que eles terminam. Aí ele teimou também que o podcast Programa Rádio é diferente, como também aconteceu numa turma de Patrícia Monteiro, né, que é a professora no qual intermediou a minha vida para cá. Teve um que bateu de frente, mas se você olhar direitinho, podcast, ele tem abertura? Tem. Programa de rádio também tem. O podcast tem locução? Tem um apresentador? Tem. Programa de rádio também. Tem convidado, entrevistado? Tem. Programa de rádio também tem. A diferença é mais o formato, porque o podcast, geralmente, o tempo quem determina é a conversa. E o programa de rádio, não, está tudo lá delimitado, até porque tem os compromissos comerciais e etc, e etc.
é o que difere mais o podcast. Mas o mais importante, quando a gente vai partir para fazer o podcast, é a gente definir para quem a gente vai se comunicar, né? Não adianta eu dizer que vou fazer um podcast, sei lá, de entrevistas, mas aquela entrevista não conversa com o meu público é mais jovem, meu público é mais velho, não adianta, a gente tem que ver se, porque já aconteceu, inclusive, no Papeando Podcast, eu trazer certas temáticas, porque eu estava a fim de trazer, mas eu sabia que não ia render audiência, mas era um tema que eu achava importante. Inclusive, já vou fazer até de antemão convite, né? Dia 2 de setembro agora, a gente vai comemorar o Dia do Sexo, então a gente vai ter uma especialista em sexologia, Lidiane Moreira, que ela já teve aqui já teve no Papiano Podcast, ela vai estar de novo, vai ser transmitido ao vivo no canal do Papiano Podcast, mas também vai estar depois disponível nas plataformas de áudio. Então, existem vários formatos. Entrevista, eu sozinho falando informações, que foi como o Papeando Podcast começou, né? Eu trazia curiosidades e tal. Tem a popular mesa de redonda, que no caso é vários convidados. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma mesa redonda, então seria um pouco de mesa redonda, né? Também tem a questão de narrativo, que no caso é um outro projeto que eu tive aqui, que eu estava conversando com o Raque agora há pouco, que eu contava histórias, inclusive vocês aqui, né, do projeto de extensão, já estavam fazendo algo bem parecido. Formatos, tem vários, né? Duração depende de quanto você queira, quanto é conveniente, né, para o seu público. Mas tem outras peculiaridades que a Amanda também pode trazer da experiência dela. Perfeito. Gente, e aí, dentro disso que Marcos falou, o que eu acho bem relevante para vocês, né, é pensar exatamente isso, né? É pensar, olha, sabendo que eu tenho um público heterogêneo, que tipo de programa eu vou querer fazer? Ou de programas, exatamente dentro do que Marcos falou, né? Porque eu sei que a proposta do Papo Federal, ele nasce, né, Hacker? E Hacker pode falar muito bem sobre isso. Ele nasce na perspectiva de falar um pouco sobre o dia a dia do campus, né? O dia a dia do campus a partir do ponto de vista dos estudantes, né? E aí, nesse contexto, a gente pensa que imediatamente o público-alvo são os próprios estudantes, né? São eles falando para eles mesmos. E aí, assim sendo, beleza, é super válido, mas aí a questão é, você vai ter que sempre pensar o teu roteiro de acordo com o teu público, porque você não vai conseguir falar com todos os públicos da mesma maneira. É óbvio que o podcast ele tem esse alcance, ele tem essa pegada, mas o que vocês podem pensar, devem pensar, isso é importante, é realmente definição do público-alvo, definição de nicho, e pensar assim, então tá, aqui no Papo Federal, no Papo de Segunda, por exemplo, vai ser algo voltado para os estudantes, por exemplo. E aí uma outra série, de repente, um outro programa, ou de repente uma outra série, né? Porque algo que eu já estou me adiantando um pouco, mas assim, uma das tendências que a gente pode falar, né, Marcos, quando a gente fala sobre podcast, é a ideia de criar séries de conteúdo. Então, assim, se o Papo Federal ele é realmente um projeto, né, mais focado nos estudantes, falando para os estudantes, o que seria possível? Vocês poderiam criar uma série para tentar dialogar com os outros públicos que podem ser atendidos. Por exemplo, com os professores de vocês. Por exemplo, com a comunidade externa. Por exemplo, com as comunidades que são atendidas, eventualmente, RAC, pelos agentes comunitários de saúde, ou mesmo com o público-alvo do Turma da Gente. Então, assim, uma ideia é realmente vocês criarem essas séries dentro do Papo Federal. E aí vocês podem pensar em 5, 10 episódios, quantos vocês se sentirem à vontade, que seja direcionado para um público específico. E aí vocês podem ir moldando a linguagem de vocês, o roteiro de vocês, para esse tipo de projeto específico, né? Eu acho que o podcast ele dá essa liberdade para a gente de você ter um formato, mas você abrir outros, e de você abrir séries dentro do que é o programa de vocês. Dentro do que pode ser, no caso, como a gente fala também, spin-offs, né? No caso, o central é o Papo Federal, mas pode ser Papo Federal
alguma coisa com a comunidade, sei lá, estou chutando ideias, como eu fiz também, né? O Papeando Podcast é o principal, é as conversas. Mas aí eu fiz curiosidades, que falava mais de curiosidades, era o mesmo Papeando Podcast, mas era um outro conteúdo. Teve o Papeando Podcast Outras Histórias, que eu contava mais a história de alguma pessoa, de alguma personalidade, né, quando eu estava nessa fase de curiosidades. Então, o mesmo produto você pode distribuir. Agora, uma coisa muito importante também, que a gente estava até conversando fora, eu e Amanda, que é a questão também, além de pensar o conteúdo, é você pensar um nome que dialogue com o seu público, e o mais importante ainda, depois de pensar o nome, é verificar se esse nome está disponível, se não tem alguém já usando este nome, e se não tem, você fazer o registro da marca. Não é barato, isso aí, infelizmente, não é rápido, isso também não é. Eu demorei quase um ano e meio para registrar a marca Papeando Podcast, mas também quando registra, você fica resguardado de tudo durante 10 anos e depois você vai renovando por mais 10 e mais 10. Eu ainda estou no primeiro decênio ainda do registro da minha marca. Mas já por eu ter garantido o direito da marca Papeando Podcast, eu já tirei 2 podcasts que usavam o mesmo nome e não tinham registro do ar. Inclusive, eu tive que entrar com um pedido extrajudicial, né? A gente formulou, né, o pedido extrajudicial, mandou com carta registrada para até se eu não me engano, era de São Luís do Maranhão, mandei para lá, aí a AR veio como recebido, com pouco tempo depois a gente nem entrou em contato, depois ele já tirou do ar. Teve um outro que eu falei, nem entrei com coisas, com a coisa mais rebuscada, falei direto com o dono do podcast, inclusive ele está com o podcast, mudou de nome, né? Aí ele só pediu para mim, aí a gente entrou em acordo, né? Disse que o que ele tinha feito antes, que usava o nome Papeando Podcast, ele mantesse porque, né, tem a questão de relevância, etc, etc. Eu disse, não, meu amigo, a gente está conversando, certo. O que você fez antes, tá bom. Agora não faça mais para frente. E a gente vai conversando. Você, como é que se diz, tem respaldo com a sua marca para exigir qualquer coisa de quem não tem o direito da sua marca. Isso é bem importante, né? E aí, assim, o Papo Federal já está se consolidando, né? Também está consolidando os canais do próprio podcast, né? Os meninos estavam falando sobre isso, o Hack também, então a gente estou vendo que o pessoal também está aqui divulgando, né, os perfis do Papo Federal, já tem a marca, já faz parte de um projeto de extensão, né, e tem um respaldo institucional do IF. Então, isso é bem importante, sabe? Isso eu acho que é um ponto para o qual vocês realmente devem ficar atentos. E aí, além da questão da marca, que Marcos falou, da marca em si, né, nome da marca e tudo, a outra maneira de vocês imprimirem a marca de vocês é exatamente no roteiro, né, no formato que vocês vão dar para esse podcast, né? E aí, assim, por mais que o podcast ele seja, por definição, essa mídia informal, mais informal, vamos dizer assim, né? Que tem esse aspecto da oralidade, que tem essa coisa da conversa, né? É importante que vocês estabeleçam, vamos dizer assim, um padrão, né? É importante que vocês estabeleçam a questão do nicho de público, como a gente falou, e o que a gente chamaria de uma linha editorial, Raquel, que seria assim, algo que, à medida que as pessoas forem escutando o Papo Federal, seja o Papo de Segunda, seja uma série que vocês eventualmente botem no ar, os conteúdos que vocês forem produzindo, que as pessoas percebam que se trata do Papo Federal. Ah, é o Papo Federal. Eu comecei a escutar, eu conheço, então aquele vai começando a ficar já marcado para vocês, né? A gente pensa exatamente em termos de linha editorial, assim. Então, eu acho que essa é uma orientação interessante, até pensando na longevidade mesmo, né? Do pod, da mídia. E aí é legal que as meninas consigam, né? Imprimir esse estilo. Quem vai passar pelo podcast, né? Vai imprimir esse estilo e que ele siga se mantendo, ainda que os temas mudem, ainda que a proposta mude, ainda que a série seja sobre um conteúdo bem diferente, né? Eu estou vendo o professor Adriano aqui, pode ser uma série sobre esportes,
Você pode pensar em várias coisas, mas desde que tenha essa assinatura do que seria o Copo Federal, sabe? Porque aí ele se torna reconhecível e as pessoas vão podendo participar também, né? E eu acho que essa é uma marca que é importante. É um ponto para vocês também levarem em consideração, né, Marcos? E falando de roteiro, como você já mencionou, é importante até para nortear o que você vai fazer, o que você vai falar. A gente, apesar de fazer um podcast assim, vamos dizer assim, meio que improviso, mas não é improvisado. A gente já tem um norte do que a pessoa é, do que ela faz. Conhecer o conteúdo, né? Conhecer a pessoa que você vai falar, porque, infelizmente, a gente tem exemplos aí, eu não vou estar dizendo nomes, né? Que até é meio antiético, mas a Amanda até deve saber. Alguns podcasts estão até sendo taxados da pessoa não ser preparada por justamente isso, porque deixa para a última hora, não faz um roteiro, não estuda a pessoa que está conversando, o conteúdo que está apresentando. Então, quando chega na hora H, vai querer improvisar e, às vezes, o improviso dá margem a erros que, às vezes, é irremediáveis, né? Porque a gente que trabalha com comunicação, e isso aqui que está aqui na minha frente, é uma arma. Se a gente falar alguma coisa diferente, a gente dança, literalmente, juridicamente e etc. E aí, uma coisa, por favor, Hacker, eu já ia dizer isso, eu ia dizer, minha gente, uma coisa que eu queria perguntar a vocês, muito bem, mas fala aí, Hacker, fala aí. Eu ia perguntar, como é o primeiro papo de segunda, se a gente traz as dúvidas, né? Porque pode estar rolando dúvida aí. Eu estou vendo o professor Adriano agoniado aí, querendo perguntar alguma coisa. Com certeza a professora Tatiana está querendo. Se a gente pode fazer as intervenções ou vai colocando no chat, deixa para o final, como é que vocês acham melhor? Tanto faz. Pronto. Então, eu já vou trazer uma inquietação do agente de inovação do campus. E uma das coisas que a gente mais se preocupa é a proteção intelectual. Quando você trouxe essa coisa da marca, a gente tem algumas vantagens, que é justamente esse custo que o IFPB cobre, né? Então, bem lembrado, então já vai ser o papo da terça com a equipe, vai ser sobre isso, porque tem todo um procedimento, não é muito complexo, a parte difícil fica lá com a agência de inovação, mas sim, é fundamental, muito bem lembrado. Obrigada, eu já anotei aqui na minha lista de tarefas. Obrigada. Quer falar um pouquinho sobre isso, Marcos? Sobre de propriedade intelectual, né? Essa preocupação que Hack trouxe, né? Tem a questão do nome, mas tem, por exemplo, digamos que os meninos vão entrevistar num papo de segunda alguma professora, um professor, um servidor que desenvolveu um produto novo dentro do IF, né? O IF é realmente um grande laboratório de inovação, né? A gente sabe que tem uma série de patentes, tem patentes que estão em processo de registro. Então, eu acho que é legal a gente realmente falar um pouquinho sobre isso. Quer falar um pouquinho? Tem a questão tanto dos direitos de marca, como também, se por um acaso você for usar trilhas, você tem que ver se você tem direito às trilhas, ou se elas são de uso liberado. Por quê? Porque pode acontecer também sanções, inclusive no YouTube, né? Eles deixam, se você for fazer através de videocast e depois distribuir como podcast, eles têm uma seção de biblioteca de áudio, que tem várias trilhas, né, de todos os gêneros que você quiser. Eu uso muito em um outro canal que eu tenho de vídeo, que eu também sou gamer, tá? Aí, nesse canal, eu uso muitas trilhas, né? Então, todas eu uso do YouTube, por quê? Porque eu não vou correr risco. Inclusive, até, por sinal, para trazer aqui, né, uma experiência que aconteceu nesse outro canal, uma música do próprio jogo que eu estava trazendo, daqui a pouco o YouTube me avisou, olha, essa música aqui tem direitos autorais, o autor permite, mas você pode ser penalizado futuramente se seu canal for monetizado, né, que é o que a gente mais almeja, é ser monetizado.
Aí o que é que eu fiz? Usei as ferramentas do próprio YouTube para silenciar e trocar o áudio por um liberado por eles. Então, para você não incorrer nesse erro, é bom você observar o que vai, né? Usar trilhas, tem várias trilhas livres aí, e as plataformas ajudam muito, inclusive as de áudio, né? O Spotify ele já tem uma liberação da seguinte forma: toda a trilha de áudio que está no catálogo do Spotify, ele libera para uso. Não estando, eles avisam a você, né? E tem as questões legais, que foi o que eu já estava falando, né? Da questão de propriedade, direito do conteúdo também, né? Se você é detentor do conteúdo, então você tem direito a reclamar quando alguém usar algum trecho fora de contexto algum programa, né, como acontece, né, inclusive os famosos strikes no YouTube, por exemplo, nos videocasts, acontece justamente por isso, que o pessoal usa trechos de outro negócio sem permissão de quem produziu o conteúdo, né? Aqui no Brasil não tem o chamado fair use, apesar que muita gente diz que tem, mas legalmente não tem, que é você usar 10 segundos de um conteúdo de outra pessoa, né, na faixa, sem ter problema nenhum. Mas aqui, na prática, não tem. O que existe é vamos dizer assim, um bem bolado, né? Você usa 10 segundos, beleza, não vou proibir não, tal. Inclusive, até o meu projeto final de conclusão de curso, eu levei um strike de Glorinha Gadelha, né? Porque eu estava falando sobre Itabaiana, e eu usei um pedaço, um trecho de Feira do Mangaio. E aquele conteúdo de 30 minutos, por causa de menos de um minuto, eu perdi pelo pé. Os direitos daquele conteúdo ficou todo para ela. Depois de muito tempo, caiu isso aí por terra, e eu fiquei, mas já tinha perdido, vamos dizer assim, meio que monetização, o canal ficou desmonetizado, aí esperei cair e deixei até privado. Tá? O meu projeto está lá, privado, mas por isso, se observar, quem tem o direito de uma obra, ter direito de um conteúdo, ter direito de uma marca, sempre tem que ser observado. E outro ponto que é interessante também de vocês observarem muitas vezes, a gente até vê assim, o programa maior, né, o podcast, o videocast, respeita o direito, beleza, ele vai lá e usa um áudio do Spotify, usa do Audacity, algo que já está disponível, beleza, tá, ou está no Creative Commons, alguma coisa nesse sentido, mas aí, às vezes, a pessoa que tem um podcast, ou a empresa e tal, faz um corte para a rede social. E aí, nesse corte de rede social, você coloca uma música pela qual você precisaria pagar, né? Os direitos autorais. E aí, o que acontece? Você, às vezes, inviabiliza o teu conteúdo do corte, porque você não se ligou, você se ligou no programa cheio, mas não no corte. E aí você acaba tendo o teu conteúdo retirado do ar, né? Porque você foi lá, entrou direto no Instagram, por exemplo, colocou uma música que tinha direitos associados, e aí você tem que prestar atenção na cadeia toda, né? Para que isso também não invada o teu conteúdo, e tire teu conteúdo do ar também, que às vezes você pega um recorte ótimo e você perde por esse pequeno deslize, né? Uma coisa que a gente não se liga às vezes. Porque muitas vezes a gente, como pessoa física, né, a gente vai lá, posta uma foto, uma story, bota uma música e tal. Eu mesmo fiz isso hoje, uma coisa no meu perfil pessoal. Mas enquanto você está por trás de um canal de comunicação, né, é importante você ter atenção a esse tipo de detalhe. Inclusive, Williane, perdão. Pode falar. Professora Williane está pedindo a palavra também. Fica à vontade, professora. Boa noite, minha gente. Coisa mais gostosa, tá? Consegui entender por que a minha câmera não abriu. Gente, sabe o que eu queria aproveitar a Amanda e o Marcos aqui? Sobre essa coisa de quando a gente vai entrevistar alguém, né? Aí pegar aquela assinatura naquela, como que é, gente? Autorização do direito de uso da fala, né?
queria que eles orientassem a gente nesse sentido, não é? É isso. Muito obrigada, minha gente. Estou muito feliz. Vou voltar correndo para entrar no nosso laboratório de podcast. Obrigada. Vai lá, Marcos, valeu. Pode falar. O direito de uso de imagem é o seguinte, é uma forma, o termo, né, no caso de direito de uso de imagem, é uma forma da gente se resguardar caso o convidado dê para trás em algum momento, ou ache que está fora do combinado, enfim, alguma coisa que ele dê para trás e queira, vamos dizer assim, meio que prejudicar quem está produzindo o conteúdo. Então, é sempre bom ou você fazer por escrito, normal, é um termo, se você procurar no Google mesmo, você acha fácil o termo de autorização de uso de imagem, pede para ele assinar, e você assina, e você dá uma cópia e fica com a cópia guardada. Tem problema. Mas tem uma forma também mais fácil. Você pode pedir para a pessoa gravar, ou no áudio ou no vídeo, dizendo que está autorizando o uso da imagem, o uso do áudio, para fins de uma produção de um podcast, para a produção de algum determinado conteúdo, e você vai estar resguardado. Se a pessoa, por um acaso, vir atrás e não era bem assim, não era tratado, e quiser te processar por qualquer problema, você pode usar essa autorização, você está resguardado. Não, a gente acordou e está aqui, ó. Você falou, você gravou, você assinou, está tudo certo. E essa dica de Marcos, minha gente, de áudio, o vídeo, ela é especialmente boa se vocês forem entrevistar pessoas que estão à distância, né? Porque, claro que se vocês forem entrevistar alguém que está na comunidade do campus, um servidor, um docente, um convidado, tudo bem, você vai lá e pega a assinatura da pessoa, tranquilo. Mas, por exemplo, às vezes você vai entrevistar uma pessoa longe. Aí, como é que você, às vezes, não consegue pegar a assinatura dessa pessoa? Então, vocês têm essa opção, né? Essa possibilidade de realmente pedir esse registro em áudio ou até preferencialmente em vídeo, né? Porque você fica com uma prova ali caso ocorra algum tipo de problema, né? Para vocês. A gente respondeu, professora? Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Muito obrigada. Adorei a orientação, adorei, obrigada. Disponha. Vamos fazer, tá, meninos? Ter sempre tudo Uma coisa que me deixa muito feliz com... bem registrado, né? Tá. O sinal estava oscilando. Eu fiquei muito feliz com a ideia do Papo Federal, porque ele já chegou com algumas coisas bem amadurecidas, né? Quando vocês começaram a trazer a definição do público, isso já estava, né, definido por eles, né? Eles já traziam essa inquietação, né, do curso que eles fizeram com a Adilson Negão, né? Que eles fizeram um curso no outro projeto que nós iniciamos, a implantação do laboratório. Então, era um grande número de alunos, e ali surgiu a ideia, né, Heloísa Valesca, do Papo Federal. E aí já chegou o Júnior para somar e tal, essa coisa, né, que os bons se atraem. Então, assim, essa maturidade já veio com eles, né, dessa noção. Essa questão das mídias protegidas, das mídias livres, né, dos jingles, né? Tudo isso o Negão passou para a gente, sabe, Amanda? A gente tem uma biblioteca de jingles livres, essa ideia da roteirização, mas, assim, a gente acabou aprendendo muita coisa para propiciar esse momento, sabe? Agora o Júnior pediu ali a palavra. Mas antes do Júnior falar, deixa eu também dizer o seguinte, já que tocou no ponto dos usos livres, cuidado com as músicas geradas por inteligência artificial, porque elas, apesar de você fazer para brincar, não sei o que, elas não são livres. Elas não são livres. Se você olhar nos termos de adesão, por exemplo, de uma Suno, que é a mais famosa, está dizendo lá que para você ter direito, você tem que pagar a assinatura. Aí você tem direito sobre as obras que você está fazendo com a IA.
Caso contrário, a empresa pode, né, entrar com algum processo. Olha, Júnior vai falar. Quer dizer, tu está dizendo É o quê? justamente o que a Tu está gente já dizendo falou, isso? né? Tu está dizendo de ser reproduzido indevidamente, sem autorização de vocês? Registrado. Eu vou falar assim um pouco pela experiência, porque isso aí, quem ia embasar melhor é alguém da área jurídica, né, que não é meu caso. Mas, assim, a partir do momento que você gravou o seu material, você está todo regularizado, você tem a data que você gravou, que veiculou, você já tem direito sobre a obra, independente de marca e etc. Marca é só para dar um respaldo a mais, né? Você já tem direito sobre aquele. Se vinculou em qualquer plataforma, aquilo tem mesmo. E se alguém pegou dali, tirou um trecho, fez um corte, ou tirou um trecho e utilizou, no caso, utilizou conteúdo, fez um conteúdo igual, né? Você pode dentro das próprias plataformas, né? No caso, o YouTube mesmo, que você faz videocast, anexar do material e fazer uma petição para remoção do. E caso a coisa seja pior, aí é só juridicamente. O que eu falaria na mesma linha de marcos, né? Realmente, a partir do momento que o conteúdo caiu na rede, né? As pessoas, você já tem um direito a ele. Infringir esse direito já vai poder ser realizado, não é a intenção, mas existem casos, como o Marcos estava dizendo, que ele solicitou a remoção de um determinado conteúdo que estava usando a marca, que já era a marca do podcast dele, né? E isso vale para vocês, tanto em termos de marca, quanto em termos de, como a gente falava, né, de linha editorial, de formato, do tipo de conteúdo que vocês fazem. Então, ao fazer isso, né, ao veicular, ao colocar no mundo, né, aquilo ali ele já se torna uma espécie de um sujeito de direito, de fato, né? Isso é interessante de se saber, né? E isso faz com que você tenha uma preocupação ainda maior com isso que você vai colocar no mundo, porque ele também vai gerar direitos para você e outras pessoas. Uhum. E a partir do momento que entrou no ar, você já tem a data que entrou no ar, né? O local que foi gravado e tudo mais. Então, você já tem todas as informações que um advogado precisa para, se alguém chegar e disser, não, mas eu gravei tal dia. Não, você gravou tal dia, mas eu já gravei muito antes, 15 dias antes, 20 dias antes. O advogado está lá com as informações. E você sabe que prints são eternos, né, minha gente? Então, vocês sabem disso melhor do que a gente, inclusive, por sinal, né? Essa geração sabe disso muito bem. Então, documentem tudo, coloquem no mundo, porque isso passa a ser de vocês também, né? Está dentro da proteção que a Júlia estava falando aí. E vocês têm mais alguma pergunta? Estou achando essas pessoas muito quietinhas, Raquel. Bem, não sei, esse papo está sem conversa. Essas meninas desenroladíssimas estão muito quietinhas. Conversa está aí entre Mas, eu e assim, Amanda. eu entendi assim que, na verdade, são duas proteções. A proteção da palavra Papo Federal e da logomarca. Eu vou ter que dar uma entrada nesse processo. Na hora que terminou um episódio que eles publicam numa plataforma, isso já está garantido, né? O conteúdo áudio ou visual já estará protegido. Então, eu tenho que fazer
movimento agora para proteger o nome e a marca que as meninas criaram, a equipe criou, e em seguida a gente fica mais tranquilo com esses cuidados de pegar a autorização do uso de imagem, né? Esses argumentos jurídicos, né? Para a gente se proteger de eventuais problemas. Isso tudo são tarefas que a gente não estava prestando atenção, né, turma? E como estava dizendo, né? Uma coisa é o conteúdo, outra coisa é, no caso, o nome. São registros totalmente diferentes, né? No caso, você está garantindo você continuar sendo Papo Federal, e o outro você está garantindo o conteúdo, que ninguém utiliza um conteúdo que é seu para um uso afim. Então, é dessa forma. E eu vi que Valesca levantou a mão Levantou, foi. para falar, mas eu queria fazer só um comentário sobre algo que sou muito a minha experiência enquanto eu estava no IF, que era o seguinte: vocês que vão lidar com estudantes, vocês são estudantes, mas vocês também vão lidar com estudantes como entrevistados, como fonte do podcast de vocês, existe uma preocupação ainda maior, eu diria assim, com relação ao termo de uso de imagem, né, de pessoas menores de 18 anos. Né? Isso era uma preocupação grande que eu tinha, né? Inclusive Hacker, toda vez que a gente utilizava Rian, a gente estava conversando sobre Rian, né, o filho de Hacker, que é uma figura maravilhosa. E aí, Marcos, Rian, durante 2 anos seguidos, ele era um dos garotos propaganda do processo seletivo do IFPB, porque ele tinha o sonho de entrar no IFPB enquanto estudante, mas ele ainda não pode, porque ele é muito novo. Mas a gente sempre utilizava Rian como a pessoa que sonha entrar no IFPB, né? Para dar a dimensão do que é essa instituição. E aí a gente sempre tinha que ter a preocupação de mandar para a HAC, né? Para a mãe da criança, né? Para a responsável, né? A tutora da criança, porque no caso de pessoas menores de idade, esse cuidado precisa ser redobrado, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho bem importante de vocês terem em mente, né? Vai entrevistar um estudante, vai entrevistar uma pessoa que é menor de idade, um colega de vocês que seja, se preocupem também com esse registro do termo, sabe? De mandar para os responsáveis, de eventualmente encaminhar para os pais, alguma coisa nesse sentido, porque isso é muito importante, inclusive agora, né? Principalmente agora que a gente está na crista da onda com esse assunto, né? A gente está com a história do Felca, a gente está com esse bafafá todo, claro que não tem nada a ver com o que é feito no Papo Federal, nem longe disso, mas o que eu estou querendo dizer é que se esse assunto já é um assunto delicado e um assunto que já está na crista da onda, agora mais ainda. Então, assim, é o tipo de preocupação que a gente precisa ter, até que, veja, se esse conteúdo eventualmente é pego, desvirtuado, isso que a gente estava falando aqui, coloca texto, né? É importante que se tenha todo tipo de proteção legal contra esse tipo de ocorrência, né? Porque no caso aí já esbarra no ECA, né? Aí o problema é bem maior. Aí, nesse caso, é sempre bom ter a autorização do responsável para poder fazer qualquer coisa. Porque amanhã ou depois, o pai chega e diz: Não, eu não autorizei meu filho. E aí? O negócio é muito sério. Exato. Ainda mais agora é isso, né? Que todos os holofotes estão sobre a questão da presença, né, de jovens, de crianças e adolescentes e jovens no mundo virtual. Sim, quem estava levantando a mão? Valesca estava querendo falar, ela abaixou a mãozinha, mas a gente se lembra. Boa noite, novamente. Consegue me ouvir direitinho? Porque a conexão está um pouco ruim. Perfeitamente. Eu creio que vocês acompanham e veem que está muito grande o crescimento de vídeos curtos, como o Reels, TikTok. Aí eu queria saber como vocês acham que o podcast pode se manter, né, competitivo e alcançar novos públicos em relação a isso. Bom, primeiro que são conteúdos totalmente diferentes. O podcast, né, no caso o videocast, ele é considerado um vídeo longo, né? Mas ele pode se beneficiar da seguinte forma: você pode fazer os cortes mais curtos, né? Porque eu não lembro qual é o tempo agora, porque teve uma mudança agora recente no YouTube, eles aceitavam como short até 1 minuto. Mas as outras plataformas costumam utilizar um tempo um pouco maior.
Então, você pode utilizar para atrelar como ferramenta de divulgação para o seu vídeo curto. Você chegar a gerar os cortes, tal, e divulgar sempre o link do vídeo longo, porque ali, para dizer a seu público, que aqui você está tendo um fragmento daquela conversa, mas se você quiser a conversa completa, ela está aqui. É exatamente isso. É exatamente isso que eu iria te sugerir, Valesca, que é exatamente você usar o conteúdo curto, o corte, como se fosse uma isca, né? É quase como se fosse um clickbait que a gente chama, né? Você coloca lá para a pessoa morder a isca e ir para o teu conteúdo completo, né? Então, você às vezes conversou com a pessoa, a conversa foi ótima, foi super legal, e aí às vezes a pessoa falou algo muito impactante, falou uma fala assim, massa, maravilhosa, que resumiu e tal, alguma coisa do tipo. Aí você vai pegar aquilo ali e vai colocar em outras mídias, porque essa é justamente uma das tendências, né, que a gente tem, que é exatamente esse movimento de multimedialidade. E é justamente aí para você não ter que ficar toda vez criando um conteúdo para cada tipo de mídia, né, porque a gente sabe que vocês estão no Papo Federal, mas vocês são estudantes do ensino médio junto com o ensino técnico. Então, assim, a gente sabe que vocês têm muita coisa para fazer, né? Vocês estudam, vocês levam a sério, vocês têm muita disciplina, né? Sei disso, acompanhei a vivência de vocês, sei que realmente o horário de vocês é bem apertado. Então, assim, essa é até uma dica para que vocês não fiquem tendo que gerar tanto conteúdo novo. É você pegar esse conteúdo e você recortar e utilizar um para retroalimentar o outro, entendeu? Não no sentido de... tentar justamente tentar tirar da coisa da competição entre eles. Não, eles vão conversar. Uma coisa vai alimentar a outra, assim. Eu acho que essa é uma saída interessante, né? Se o podcast está lá, está em pod, não sei o quê, não, aí quando tu bota um videozinho da pessoa, a imagem da pessoa, tu já está trazendo uma coisa nova que vai melhorar a experiência, né? E vai chamar a atenção para um outro aspecto da tua entrevista. E esse ponto que a Amanda falou do vários conteúdos em cima de um é bacana, porque você está trabalhando outros públicos com o teu mesmo conteúdo, tu não precisa gerar alguma coisa nova. No caso do Papeando Podcast mesmo, uma coisa é o que vai para o YouTube, outra coisa é o que vai para as redes sociais, as plataformas de áudio. E outra coisa é o que vai para corte. Corte é totalmente diferente, é um fragmento, uma pergunta ou outra que eu uso. No áudio, por exemplo, a gente já sonoriza, já tem uma trilha, que coisa que o YouTube já não permite tanto. Então, são experiências diferentes do mesmo conteúdo, usando um único conteúdo. Você fez vários conteúdos diferentes usando um único material. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, também dentro dessa perspectiva de otimização, né? Eu sei que o tempo de vocês é bastante corrido, e a gente não quer, né, Hack, de forma nenhuma que os estudos sejam deixados de lado, né? Por mais que a gente sabe que o podcast e o videocast realmente são mídias apaixonantes, né? E você fica empolgado e é algo muito legal, e vocês levam um jeito e vão seguir com isso. A gente não quer que vocês se desvirtuem, né? Claro, obviamente, dos estudos de vocês. E aí, nesse sentido, uma dica, assim, é meio que uma tendência, né? Acho que Marcos pode falar disso também, mas já também uma dica, é você realmente vocês utilizarem, né? Essa perspectiva de um conteúdo fazer vários, e vocês utilizarem, por exemplo, inteligência artificial, que elas podem ajudar vocês também nesse processo de otimização de tempo. Como, né? Até a própria inteligência artificial, você pode utilizar para fazer cortes no material de vocês. Corte nos vídeos, ele pode sugerir corte, ele pode fazer o corte. Então, isso é algo que pode deixar a vida de vocês mais prática. E vocês também podem utilizar a inteligência artificial para fazer transcrição de áudio, que é algo muito legal, né? Porque muitas vezes a gente pensa no podcast e no videocast e não pensa na legenda, ou bota a legenda só no vídeo. A gente lança o vídeo no Instagram lá, ou no determinado mídia do YouTube, bota um short, não sei o quê. Mas para o pod, não. E aí, por que é legal ter a transcrição do episódio? Porque a gente também consegue atingir pessoas que têm uma deficiência auditiva, por exemplo. E aí você vai pensar, poxa, mas toda vez eu vou ter que ficar fazendo a transcrição? Não, utiliza uma ferramenta de IA,
isso vai otimizar a tua vida, né? Já que é uma ferramenta, já que são ferramentas que existem, que estão disponíveis, a maioria, assim, muitas são gratuitas, né? E aí eu acho que é algo que vocês podem utilizar também para otimizar a produção de vocês. Eu acho Uhum. que é uma dica boa. No máximo, quando você fizer pronto, o CapCut hoje já não é mais gratuito, né? Até um dia desse o legendamento era gratuito. Mas mesmo a inteligência artificial, você dá uma olhadinha depois, mas como a Amanda disse, já elimina muito do trabalho de você estar digitando palavrinha por palavrinha. Ela vai pegar muita coisa, vai ter os errinhos, você vai corrigir apenas os errinhos. Aí imagina a diferença de você apenas corrigir os erros e você digitar palavra por palavra, você pegar um corte, vamos dizer, de 2 minutos digitando aquele texto, de um para o outro. Aí você não entendeu a palavra, você volta para escutar. Demora demais, vai demandar o tempo que tu passasse ali digitando aquele conteúdo ali, tu fizesse o quê? Uns 3, 4 cortes. Exatamente. E a acessibilidade realmente é uma tendência, né, que veio para ficar, ainda bem, né, e acho que isso é um ponto importante, principalmente em se tratando de um podcast educativo, né, dentro de uma escola inclusiva, né, o IF, ele tem realmente essa preocupação, essa é uma bandeira, eu diria, né, importante. Então, assim, acho que é um ponto que é legal, para o qual também é legal vocês atentarem, né, eu sei que é muita coisa a ser feita, mas utilizar realmente essas ferramentas para ajudar vocês nesse processo, né, para que esse pod seja cada vez melhor. Heloísa está perguntando alguma coisa, como foi que ela disse? Se o ChatGPT ajuda, não foi? Sim. Ou tem outros aplicativos de IA que colaboram também? Sim, ajuda muito, inclusive para fazer os cortes, para sugerir esses cortes, ele já faz. No caso do CapCut mesmo que eu estava falando, ele utiliza a inteligência artificial no próprio CapCut. Mas tem outros também, é porque agora de cabeça eu não vou lembrar, tem outros que tem a parte gratuita e tem a parte paga, né? Claro que depois eles vão te dando o experimento e depois vão começando a cobrar. Mas tem vários, não só tem... E o ChatGPT ajuda, inclusive, na elaboração do teu roteiro, né? Você pode pedir para ele, sei lá, vou falar, vamos dizer assim, sobre o leite de cabra, como a gente estava conversando antes, leite de cabra e a produção. Aí você pede para o ChatGPT fazer 10 tópicos, 15 tópicos, e você já daquele tópico já elaborar uma conversa durante seu podcast, entendeu? Eu já me utilizei muito, inclusive, de temas, quando eram temas que eu não tinha total, assim, conhecimento. Principalmente, eu hoje estou no programa de política, mas, assim, eu não sou profundo conhecedor das coisas mais finas. Então, ChatGPT nessas coisas, às vezes, ele me ajuda muito, porque eu peço para fazer uns tópicos, aí eu já tenho ali, já tem como perguntar. Claro, você tem que estudar um pouquinho também, porque ajuda também a inteligência artificial com o teu embasamento, pronto, soma perfeita. Tem um aplicativo que eu uso muito, minha gente, que é quando eu recebo áudio, né, para fazer, quando eu estou apurando para fazer uma matéria. Às vezes eu vou fazer uma matéria, no meu caso, atualmente estou fazendo mais de texto, mas assim, vocês podem usar para o pod, principalmente se vocês forem entrevistar alguém que esteja longe, né? Vão falar com uma pessoa que está em outro lugar, não sei o quê. Aí a pessoa pode mandar um áudio para você, muitas vezes manda, né? Porque é mais fácil, mais rápido para todo mundo. Tem um aplicativo que se chama Nota, Notta. E aí você pode baixar o áudio que a pessoa te manda no WhatsApp, ou por e-mail, seja como for, e aí você coloca lá e ele vai transcrever esse áudio, né? Ele tem uma cota por mês, né, que é gratuita, como o Marcos estava dizendo, mas é uma cota, até o momento, bem generosa, né? Claro que depois ele pode começar a querer cobrar antes, mas até o momento ele está funcionando bem, eu utilizo bastante. É claro que você vai ter que ler, ver se a transcrição está de acordo, de vez em quando ele erra uma palavrinha, aí mistura uma com a outra e tal, mas é uma ferramenta preciosa, assim, vai poupar muito tempo de vocês e vai preencher esse requisito de acessibilidade também que a gente estava falando, né? E um outro que eu também uso para colocar legenda em vídeo é o legend.ai, que ele também tem uma parte que é gratuita e uma parte que é paga
também é uma possibilidade. E o CapCut, né? Mas o CapCut, infelizmente, agora já está bem mais limitado, né? Eu inclusive, estou usando a versão paga, mas eu uso também esse Legenda.ai, que ele tem me ajudado nessa tarefa, nessa missão. O CapCut hoje está, para quem está começando e está querendo as coisas gratuitas, hoje está praticamente fora de cogitação, porque ele tirou tudo que é gratuito. Então, eles, inclusive, para quem já era assinante, eles já estão botando um plano de um valor maior, né, para você ter tudo liberado, e o plano gratuito de hoje é pago agora, né, é um plano mais barato, é um plano, vamos dizer, de entrada. Então, ele praticamente está, mas tem outras ferramentas também que dá para montar vídeos, fazer legendamento tranquilo. Ele tá bem chatinho mesmo isso. Né? Estou vendo que a professora Tatiana levantou a mão. Diga aí, Tati. Opa, eu queria saber se vocês poderiam dar algumas dicas, deixar gravado em algum lugar, no e-mail, essa relação de aplicativos que a gente poderia usar, tanto para edição de vídeo, quanto para edição, para legendar, né? Para organizar essas possibilidades. Eu não uso o ChatGPT, americano, porque todo mundo nos Estados Unidos por isso não. Aí eu usei esse DeepSeek, né? Inclusive para fazer uns formulários e questionários para usar, e achei interessante. Mas eu queria, assim, conseguir usar a IA de forma que tem tanto preconceito, sabe? Daí seria uma dica de vocês também, como que usar a IA de forma positiva, sem que a gente perdesse nossa capacidade criativa, né? E que auxiliasse a gente para facilitar nosso trabalho, mas sem que a gente ficasse engessado, tá? Essa preocupação de Tatiana é assim de todos os professores, né? Porque realmente se a gente delega tudo para IA, acabou o potencial criativo da humanidade, né? E aí assim, eu entendo que o processo criativo do podcast ele vai ter que acontecer, mas a gente vai usar a IA para automatizar algumas coisas, para ganhar tempo em algumas coisas. Eu não vou dizer, crie um roteiro para mim, eu vou dizer, pega esse áudio e faça a transcrição, né? Isso é uma coisa que eu já criei, o processo criativo já aconteceu, né? Isso. Então, é o ético da IA, é uma coisa que eu defendo muito com os meus orientandos. O uso ético da IA eu tenho um produto, a minha criação, e agora preciso disso. Revise isso para mim, né? Fazer uma revisão do que eu já criei, do que já foi pensado, refletido, amadurecido. São coisas bem diferentes, né? Agora chegar assim, estou sem tempo, cria esse episódio para mim, que amanhã eu venho aqui, não dá. Isso é que não pode. Seria esse o medo, né, da gente que trabalha com esse processo educativo, o uso ético da IA. Dentro dessa perspectiva exatamente de automatizar, né, é como se fosse assim, realmente deixar o tempo, né, e o investimento criativo, né, para a parte criativa, de fato, né, e realmente no que realmente só te consome tempo, como transcrição, como fazer um corte num vídeo, algo assim, aí ela acaba se tornando válida, né? Ela é realmente uma ferramenta que nos ajuda, assim, no sentido de a gente entender ou melhorar algo que já existe, como você disse. Essas são possibilidades, né? Que a IA pode realmente nos ajudar, né? No caso, as ferramentas de IA, elas são só, não é que ela vai fazer tudo, mas elas são para ajudar a gente. Inclusive, até para a gente fazer um roteiro, a gente tem que ter embasamento do que vai perguntar para ela. Não adianta dizer, faz sobre isso. Ela vai ficar confusa e não vai te dizer.
Mas se você chegar e dizer, por exemplo, olha, eu estou com uma palestra assim, assim, assado, vou falar sobre podcast, sobre como montar um podcast assim, assado, eu já dei toda uma base para ela, e aí ela pode trabalhar, e mesmo assim, você tem que olhar, porque a própria, no caso do chat GPT, lá no finalzinho do rodapé, você vai ver, o chat GPT está lá bem escrito, o chat GPT, estou até com ele aberto aqui, está aqui escrito, o chat GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. O que aconteceu uma vez, muito tempo atrás, hoje ele está bem mais espertinho, né? Mas muito tempo atrás, quando eu comecei a usar, eu joguei um texto para ele fazer um resumo, né? Para eu poder destrinchar e depois fazer um roteiro até de um podcast. E ele simplesmente trocou a data de posição. Ele jogou a data de aniversário do personagem que eu estava falando para um outro ponto do texto, então, e jogou uma outra data que estava numa outra parte, como sendo o aniversário dessa pessoa. Então, com a formação totalmente bagunçada. E pegando a pergunta da professora Tatiana, né, que ela estava falando de ferramentas, aí eu estava aqui puxando da memória, na questão de vídeo, tem um editor de vídeo que é do próprio Windows e ele muito dele é gratuito, que é o ClickChamp. Eu usei muito tempo o ClickChamp, hoje eu não estou usando mais, mas ele é muito bom e ele faz toda essa parte de edição de vídeo, bem intuitivo, tem legendamento, se eu não me engano, ele tem um legendamento também. Eu não lembro se ele tem outras coisas, também você bota texto, aquela coisa toda. E falando na parte de áudio, todo mundo sabe, né, que tem o Audacity, né? O Audacity que é gratuito, né? Ele é multipista, então você pode montar direitinho. Agora, se você quiser gastar mais um pouquinho, eu sugeriria, como eu faço aqui, o Reaper, que ele funciona semelhante ao Audacity, só que ele tem muito mais recursos, né? Até porque é uma ferramenta paga, né? Então ele é bem mais completo nesse sentido. E outro, só complementando também, que é possível usar, que é o próprio Spotify, né? O Spotify, ele tem o Sim, Spotify for Creators, que ele permite que você faça o upload do áudio e você corte e edite dentro da própria plataforma. Aí ele já coloca no feed RSS e ele já dispara. Então, às vezes também isso. é um recurso que pode ser legal, né? Uhum. E do Spotify, como o podcast ele precisa de algum lugar para ficar hospedado, então do Uhum. próprio Spotify você pode jogar para outras plataformas. Eu É. uso, no caso, o Castbox, que também é gratuito, mas assim, ele não tem todas essas ferramentas que o do Spotify tem, né? De edição, não. Você tem que jogar o material já pronto, Já prontinho. mas é muito fácil de você fazer a distribuição para outras plataformas. Então, é de lado, no caso do Castbox, que está distribuído o Papeando Podcast para Deezer, para Spotify, para todas as outras, para Amazon, enfim. Perfeito. É uma sopa de letrinhas esse negócio, né? Tatiana pediu a palavra e depois a Valesca. Fiquem à vontade. Tati? Ah, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Agora sim. Eu não ouvi, deu uma falha que eu estava preparando uma vitamina para minha menina que está dodói. Aí, aí, pode. Aí, eu queria, assim, se vocês pudessem depois compilar só essas questões das dicas, porque a gente poderia fazer essa reunião, né? Da questão de edição de vídeo, edição de áudio, legendar, quais seriam os possíveis usos, né? E nada mais também do que os próprios alunos
fazerem pesquisas e verificarem outros tipos de aplicativos ou de sites que pudessem fazer isso, né, de forma gratuita, de preferência. Uhum. Inclusive, Tati, a gente teve nessa formação primeira, inclusive na nossa semana pedagógica, acesso ao Audacity, né, que é livre, e aí é interessante porque a gente pode instalar nos nossos laboratórios sem nenhum problema. E assim, apesar de ter muitos recursos, ele não é difícil, ele é bem intuitivo, né? Tem até pessoas aqui na sala que já tiveram acesso a esse sistema, já fizeram ali algumas edições. Não sei se Ingrid quer falar um pouquinho sobre isso, depois ela pode contar, mas assim, é tranquilo, tem muita coisa, muita ferramenta, né? Esse sistema ele é muito bom. E não é tão difícil. Ele, né, no primeiro momento você vai estranhar, mas é uma plataforma tranquila. Valesca também pediu a palavra. Em relação aos formatos de vídeo e ao público, né, que a gente vai trabalhar com a juventude, os adolescentes, nós temos vários tipos, né, de formatos de vídeo. Aí, entre os vários formatos, entrevista, debate, ficção, quais vocês acham que hoje em dia se conecta mais com a juventude para que a gente possa trabalhar em cima desse conteúdo? Manda. Diz aí. Vai. Vai. Veja, Valesca, eu acho que a juventude está gostando muito de ouvir podcast. Isso é algo que me deixa muito feliz, de cara, assim. E algo que me surpreendeu, assim, observar esse movimento, mas é algo que me deixa muito contente. Mas eu entendo que é o seguinte, eu acho que eu tenho visto da área, né? E realmente o que vocês poderiam fazer seria realmente mesclar. Eu acho que tem espaço tanto para algo assim mais narrativo, não sei, tipo, alguma coisa mais ligada à história de vida, alguma coisa assim, acho que pode funcionar legal, né, a depender de como foi estruturado esse roteiro, e também conteúdos curtinhos, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas escutam o podcast, né, quando estão em deslocamento. Sim, isso é muito natural, né? Se você entrar no ônibus do IF, Hack, você vai perceber que acho que 90% das pessoas estão com seu fonezinho, estão escutando alguma coisa, né? Então, assim, muita gente utiliza esse deslocamento para os lugares para escutar. Então, assim, eu tendo a pensar que um formato que é legal são os podcasts curtinhos. Então, a gente está falando aí coisa de 10, 15 minutos. Acho que me parece essa ser uma tendência forte, principalmente junto a esse público. Mas também acho que existe espaço para os episódios mais longos, sim, e, inclusive, espaço para esse tipo de conteúdo, com história de vida, conteúdo mais narrativo. Acho que pode fazer sentido, sim, também. E outra coisa que eu acho legal, e que tem tudo a ver com o IF e com essa galera também, é, assim, algo tipo na linha de quiz, de jogos, né? Aí Marcos pode falar melhor, porque ele acabou de dizer que ele é gamer e a cadeira dele entrega. Mas, assim, também acho que é uma linguagem bem interessante, porque, querendo ou não, vocês estão dentro de uma escola. Então, assim, com curiosidades sobre conteúdos científicos, né? Pronto, a gente pode até pensar, curiosidade sobre o leite de cabra, que as pessoas não sabem, a gente pode fazer uma grande salada aí e tem muito que se falar, sabe? E esse conteúdo ele pode circular entre vocês, ou pode circular entre pessoas que estão estudando para o Enem. Eu sei que isso é uma preocupação grande que todos vocês têm, né? Como é que eu vou estudar para o Enem? Será que eu vou ter tempo? Eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu já estudei ouvindo podcast, já me ajudou muito para fazer prova. De verdade, assim, recentemente eu fiz uma prova e de verdade, eu consegui acertar questões com coisas que eu tinha estudado em podcast. Eu achava que estava sem tempo e aquilo ali me ajudou de alguma forma, sabe? Então, acho que são entradas em que, de fato, vocês podem pensar, sim. Seriam algumas sugestões que eu daria para vocês e que acho que funcionam. Mas aí vocês que vão dizer se funciona para vocês,
ao mesmo tempo que são as produtoras, vocês são o próprio público-alvo. Isso é um ativo importante, que você pensa assim, o que é que eu quero ouvir? E aí você tem essa entrada de você ser o próprio público, e isso pode ser uma força muito grande para vocês, eu acho. É isso que a Amanda falou. Pronto, se vocês são o próprio público-alvo, e justamente tem que pensar o que eu gosto de ouvir, né? E dependendo do conteúdo, funciona muito mais o curto, no máximo meia hora, né? Eu acho que mais do que isso, dependendo do conteúdo, já fica. Quando eu fazia o de curiosidades, por exemplo, eu não fazia mais do que meia hora. Por quê? É um conteúdo mais curto, tem que ser mais sintético para você entender um conteúdo grande, né? Mas ele tem que ser mais enxutinho para você ter todo o embasamento, que é o caso de vocês, né? Não que um conteúdo maior, né? Você vai poder ouvir ou ver mais detalhes, né? Mas assim, no caso de vocês, mais curto, é mais rápido para produzir, se torna mais rápido para editar, se torna mais interessante até para você elaborar dinâmicas, né? Que foi o que a Amanda apontou de quiz e etc, né? De você lançar uma pergunta no início do podcast, chegar lá no final, no meio, aí lança a resposta. A resposta da pergunta é isso aqui, não sei o quê, e continua o assunto. Tá entendendo? São dinâmicas que num podcast mais curto dá para se trabalhar bem, já não se dá para trabalhar num podcast mais longo. O mais longo, geralmente, é aquela coisa, conversa, o que a gente está fazendo agora. É. Eu sou fãzoca de quiz, minha gente, assim. Se vocês forem fazer, por favor, me mandem, porque eu vou amar. E aqui a gente tem um grupo da equipe, né? Aí estão dizendo, amei essa dica, estou anotando tudo. Então, assim, já aprendendo muito. Eles estão aqui, não estão perguntando, mas estão aprendendo muita coisa. E a professora entregando vocês, hein? Que bom. E aí, assim, eu fui bem conservadora nesse primeiro ano, né? Porque, na verdade, nem é primeiro ano, é primeiro semestre, porque o edital da ProESC saiu tardiamente. E aí eu prometia, né, junto com eles, 2 episódios. Esse formato a gente ainda está amadurecendo, justamente por isso, Amanda, a gente tem receio de ser algo que consuma demais o tempo deles. Tem que ser prazeroso, tem que gerar aprendizado, mas também não pode onerar, né, no tempo livre, no tempo de qualidade desses alunos. E aí, assim, eu estou adorando ouvir vocês, porque as ideias aqui, o grupo está pegando fogo, vocês não têm noção. Porque, assim, vai esclarecendo, né? Por exemplo, a gente pensou como estratégia se reunir na sexta para pensar o que vai acontecer na segunda. Então, o que é que vai acontecer de interessante no cotidiano do IF, do nosso campo, semana que vem? Então, fazia umas coisas rápidas, sabe? Por exemplo, dúvidas sobre o PAP, que isso sempre tem. Então, mas na linguagem juvenil, é bem mais interessante, né? Eles explicando e tal. Então, foi nesse sentido que a gente imaginou. Mas aí você já traz a ideia do quiz, que é extremamente educativo também, dinâmico, né? E ali você fica sabendo que está errado, que está certo na hora, né? Já informa. Então, assim, são muitas inspirações que vocês trouxeram. Eu não sei se o pessoal ainda tem alguma dúvida, se vocês querem colocar algo mais, a gente já está chegando ali às 8 horas. O que é que vocês acham, gente? Aproveitem nossos convidados. E aí, assim, eu já vou caminhando assim, para agradecer, né, a parceria. Foi muito bom, Marcos, muito bom, Amanda, rever você. E, no caso do Marcos, conhecer, né, pessoalmente, assim, online, pessoalmente, viu, Marcos? Tem conexão. Agradecer uma parceria como essa que foi assim, Amanda, eu mandei a mensagem, ele já topou, disse, menino, deixa eu terminar a frase. Mas foi assim mesmo. Mas bem assim, porque a proposta é espontânea, né? É tão bonita assim que emergiu no coração dos alunos, né? Eu fui adotada por eles, né? Não pode testemunhar aí os alunos se sentirem à vontade, né?
Então, é um projeto deles. Eu estou aqui só na orientação e, às vezes, desorientadamente, né? Heloísa pediu a palavra. Oi, Elo. Licença. Uma pergunta que eu tenho é sobre a questão da postura. Porque, assim, eu acredito que um bom conteúdo para a pessoa que está assistindo deve ser fundamental, quem está sendo filmado, né? Ter uma postura, a fala, como exercitar. Aí eu queria saber um pouquinho sobre essas dicas e essas coisas, sobre a postura, sobre a fala, e é isso. No caso, a maneira de falar, de como falar, de se portar na frente de uma câmera ou no microfone. Mas é tipo a postura, de como falar, e a postura no sentido de como estar posicionado, como segurar o microfone, essas questões. Bom, podcast geralmente a gente não segura microfone, a gente sempre está, ou ele está com um pedestalzinho na mesa, aqui no meu mesmo ele tem né? Porque evita acidentes. Quais acidentes eu posso dizer? Você está conversando, se empolgar, bater o microfone, aí isso aí já vai prejudicar depois numa edição, né? O bom é ele estar fixo. Na questão do falar, qual a dica que eu posso dar? Muita leitura. Leia bastante. O ler, além de exercitar a mente, né? No caso, você vai aprender palavras novas, sentidos novos, então vai ajudar no teu falar. E no mais, no caso aí, já partiria para o lado de um fonoaudiólogo, né? Que aí já é outro profissional que é importante para a gente que trabalha com comunicação, inclusive, né? Eu conheço alguns, e sempre a gente tá trocando figurinha, né? Tem os exercícios e etc., de aquecimento vocal, desaquecimento, que é importante. E outra coisa muito importante, quando vocês tiverem, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó, junto de você. Água, sempre. Hidratar sempre. Vocês, eu acho que perceberam que eu estou o tempo todo aqui dando uma goladazinha depois que eu termino de falar. Por quê? Porque conforme você vai falando, vai ressecando, vai irritando. Se você for prosseguindo, daqui a pouco você está sem voz. E é isso que a gente não quer. E, então, sempre se hidratar. Então, no mais, essas dicas. E sobre postura, assim, postura, dentro do que você estava falando, Heloísa, assim, um ponto que eu acho importante destacar, assim, é, é você, veja, dentro do seu roteiro, dentro de tudo, é você ser você também, sabe? Parece manual de instrução, parece uma coisa assim, meio coach até, mas, assim, muitas vezes a gente vê, né, principalmente pessoas que estão aprendendo, que estão nesse processo, vocês são jovens, vocês são estudantes, e aí vocês acharem que vocês têm que falar de uma determinada forma. Você não tem que falar de uma determinada forma, assim. Você tem que falar como você é. Claro que você vai seguir um roteiro, claro que você vai tentar profissionalizar dentro do possível e tal. Mas, assim, às vezes a gente vê muitas vezes as pessoas querendo, por exemplo, apagar um sotaque, tentar falar de uma determinada forma, que você acha que aquilo ali fica legal, que só funciona daquela maneira, quando, na verdade, muitas vezes a coisa mais legal de um podcast é a forma como a pessoa fala. É a voz, é o jeito de falar, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? É você imprimir um estilo. Eu já sei quem ele está falando, eu já sei que é Marcos está falando. Eu começar a escutar, eu já vou saber quem ele está falando. E aí, assim, a gente fala muito sobre isso às vezes, né? O sotaque do YouTube, que às vezes todo mundo quer falar da mesma forma. Não é que haja um problema você falar com o YouTube, mas eu estou dizendo assim, é você também tentar preservar as marcas da sua fala. Isso é legal, isso faz você ser você. Isso faz o podcast ter uma assinatura, sabe? E é você não se intimidar com isso. Eu acho que isso é legal. É você se permitir falar como você fala. Principalmente num podcast feito por jovens, feito por adolescentes, um podcast de pessoas que estão aprendendo. Então, eu acho que isso é muito precioso, eu acho que isso é massa, e eu diria que realmente vocês não merecem isso. Eu acho que o que eu mais queria de postura é isso, é menos neutralidade, né? A gente que vem de outra geração, né? Acho que Marcos pode falar disso também, né?
A gente aprendia muito na faculdade de jornalismo, né? Essa história lá do sotaque neutro, etc e tal. Neutro por quem, né, minha gente? Neutro é o sotaque do Sudeste, não é neutro. Inclusive, eu já levei muito, né, de pessoal lá do Sul, porque meu sotaque não é neutro, né? Pois Eu é. perdi muito do meu sotaque pernambucano, né? Inclusive, ele fica latente, né? Eu acho que da manhã eu já estou chiando novamente só porque eu estou escutando a Sabe o que está Amanda. conversando comigo? Mas é. Então, assim, agora falando sério, não percam a sua essência. O importante é você ter a sua Acho essência. importante. Porque, assim, uma das pessoas mais importantes, a gente pode falar no jornalismo, que eu, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele ainda está vivo, tá, gente? Eu só estou dizendo que eu não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo, mas é um cara que eu admiro muito, mas por quê? Porque ele bateu o pé com a Rede Globo e ele manteve o sotaque, e ele serviu de norte para todo mundo que veio trabalhar depois de outras regiões do Nordeste, inclusive, e manteve o sotaque, que se chama Francisco José. Sim. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, eu já falei várias vezes com a esposa dele, inclusive até em redes sociais, com a Beatriz Com Castro, Beatriz. mas com ele eu não conheci. Eu tive a oportunidade, cheguei quase a ir em uma viagem aqui da UFPB, na época estudante ainda, para ir lá, mas ou eu fazia a entrevista do estágio da TV UFPB, ou ia para a Rede Globo Nordeste. Aí eu acabei optando para ficar por aqui na entrevista e terminou que eu nem fui chamado para a vaga remunerada. Depois eu fui para a vaga voluntária, mas foi bom também. Então, assim, mantenha sua essência, é o mais importante se você for fazer qualquer tipo de conteúdo, né? Não tente falar neutro, não tente imitar seu ninguém, porque senão vai parecer falso. E é tudo que É, a gente que produz conteúdo não quer. Eu acho que essa é a mensagem principal, assim, que eu deixaria para vocês, né? Parece um anticonselho, né, Raquel? Tipo, porque a Heloísa perguntou assim, a postura, não sei o quê, mas a postura é a autenticidade, assim, eu acho que a gente está num momento bom para isso. Na época que a gente fazia jornalismo, era isso, não, faça o padrão. Não necessariamente, sabe? Faça, seja quem você é, e isso no podcast é ouro. Eu acho que isso é importante dizer. Assim, eu alertaria assim para ser respeitoso com o outro, Claro. empático, né? Isso aí, mas é uma questão, eu não acho que é nem assim da comunicação, é do ser gente, né? De ser respeitoso. Às vezes as pessoas fazem piadinhas sem graça, que acabam desrespeitando, né? Isso, né, não é legal assim. Mas esse sentido de ser ético, mas é como a Amanda diz, a espontaneidade, ela é você geralmente, eu gostei desse podcast. Certamente é porque tem essa característica de ser espontâneo, de ser criativo e também de ser respeitoso, né? Você pode Isso. fazer os conteúdos dessa forma que vai dar certo. Pessoal, eu acho que a gente já está, né, caminhando aqui para um tempo bom, né? Aprendemos bastante. Estou muito satisfeita, até pelas devolutivas ali dos meus alunos lá no grupo da equipe, mas a gente acabou abrindo para outras pessoas interessadas. Aqui não tem só Papo Federal, e aí eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui. Queria, assim, que vocês fechassem, né? E tragam uma dica aí para dizer assim: o Papo Federal vai ter milhões de seguidores com essa dica que vocês vão trazer. Eu acho que milhões não, mas nós temos um pouco mais de 1.000 alunos. Eu esperava que pelo menos 1.000 seguidores a gente tivesse. Mas é isso. Para a gente fechar, eu já agradeço novamente. Foi um prazer conhecer você, viu, Marcos? E prazer trabalhar contigo, Amanda. Obrigada. Para mim também, Raquel. Papo Federal, não sei falar. Fique à vontade, diga.
Uhum. E uma coisa muito importante que eu vou deixar, dica de quem está não sei quanto tempo produzindo conteúdo, é o seguinte: não se aperreie pela quantia de inscritos. Faça o seu conteúdo. Uma hora ele chega. Eu estou com um canal, o canal de games, no caso, só para você sentir. Eu comecei assim, né? Recomecei, né? Porque o canal já é antigo, eu reavivei com essa temática de games e tecnologia e a gente conversa besteira. Tá com pouco, vai fazer 2 anos agora, no final do ano. Esse canal está com, agora que está com 665 inscritos. O Papeando Podcast, eu fui para o YouTube tem quase 2 anos também, mas agora que eu atingi 101 inscritos. Aí por que eu estou dizendo? Não adianta só o conteúdo, aquela coisa. Muitas vezes você depende também da sorte, né? Um assunto que você se preparou, achou que ia viralizar, às vezes não vira. Às vezes um assunto que você nem achava que ia virar, vira de uma maneira que você fica surpreendido. Então, assim, faça o melhor todas as vezes. Uma hora vai virar. Acho perfeita essa dica. Valesca, tu quer falar? Queria só agradecer aqui, né, a presença dos dois profissionais excelentes que podem ter certeza que nos trouxeram muito aprendizado e muita ideia boa, viu, por aí. E só para finalizar aqui, eu queria que, se vocês pudessem resumir, em uma frase o que o podcast representa para vocês, qual seria? Eita, ela deixou a pergunta mais difícil para o final. Rapaz, Essa menina tem É, futuro, viu? rapaz, Arrasou, Valesca. Agora durma com essa, viu? Vamos lá, eu quero um resumo. rapaz. pode ter que ser uma palavra só, é? É, Pode porque, ser uma palavra, uma frase. porque para falar isso aí, eu tenho que puxar lá de quando eu comecei, né? Então, que eu nem cheguei a falar, né? E justamente foi no período de pandemia que começou o Papeando Podcast. Mas a minha ideia partiu de uma inquietação, porque na CBN eu era apenas um operador de áudio. Mesmo eu tenho capacidade de ir para o microfone e tudo mais, mas nunca tive oportunidade na CBN. Tanto é que eu tive que sair de lá para ir para uma outra emissora que antes se chamava Manaíra FM, hoje está como FM Norte, né, que é do grupo Bringel agora, né, do Sistema Opinião, que é o dono da TV Guararapes aí em Pernambuco, né? Inclusive a gente batia muito papo com o pessoal de lá, mas assim, então partiu de uma inquietação e juntou com a parte da pandemia, né? Que eu pretendia. Eu consegui falar com várias pessoas durante esse tempo, pessoas que inclusive não estão nem no Brasil, como foi o caso de Alexandre Medeiros, que ele foi colega meu de curso, ele trabalhou na Globo de Minas, vez ou outra hoje ele está lá na Alemanha, né? Ele, inclusive, é tio do Danilo Alves, que agora está na Correio aqui, na Paraíba. Sei quem era. Pronto, ele é tio de Danilo Alves. Danilo. Então, assim, é, o que eu tenho para dizer é o podcast, para mim, ele foi uma maneira de conseguir me expressar, de me fazer ouvir. Foi isso. Boa. Menina, é profundo, viu, Valesca? Para Poxa. mim, assim, o podcast, eu acho que eu vou dizer assim, para mim dizer isso com alguma segurança, na verdade. Para mim, o podcast é um sonho, assim. É algo que eu ainda não consegui executar da forma como eu gostaria, mas, assim, muito
muitas ideias fervindo na minha cabeça. Eu já fiz curso de podcast, já liguei para Hack, que o negócio aqui. Na época da pandemia, quando eu estava fazendo um curso para aprender a fazer podcast. Assim, é uma coisa que eu amo, eu escuto muito, e assim, é algo que eu venho ensaiando ao longo dos anos, assim, colocar em prática, mas ainda não consegui, mas vai rolar. Nesse momento vai ter. Coloque, meta as caras e coloque. Gosto muito, então assim, é por isso que eu estou super alegre de estar aqui com vocês, e por isso que eu disse a Hack, me deixe no Papo Federal, pelo amor de Deus, eu saí, a turma da gente, a revista, como tá linda. Ai, Hack, eu amei, tá perfeita ela impressa, ficou perfeita, eu só tinha visto ela digital, tá perfeita. Falando em sonho, né, Hack? A revista impressa. É roupa do sonho, é tocável, é palpável. Ai, muito massa. Podcast, para mim, é inclusão, né? Só complementando e respondendo a pergunta de Valesca, quando a gente começou a pensar em podcast, a revistinha Turma da Gente, ela é digital. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o meu público é o infanto juvenil, eles, né, vai ter muita criança que não sabe ler, mas já sabe acessar. Vai ter também aquelas crianças que não conseguem visualizar, mas podem ouvir. Podem ouvir. E aí que a gente pensou em criar o áudio das revistas, né? E o Marcos, antes de você entrar, ele deixou claro, não, isso também é podcast. Eu não tinha essa noção, eu achava que era uma versão, né, áudio do visual. E aí, nesse primeiro exercício que eu fiz, foi numa cidade chamada São Francisco. Eu tenho alunos que moram lá também, inclusive a Alice estava agora há pouco aqui na sala, ela é de lá. Eu fiz uma intervenção lá na área da saúde coletiva e a gente gerou um podcast super espontâneo, que era chamando a população para se vacinar. A campanha desse ano foi um sucesso. Por quê? Porque as pessoas se identificavam, eram os agentes de saúde que eles conheciam chamando para tomar vacina, não era uma atriz famosa, não era alguém deles. E, de repente, uma delas dizia assim, cuida. Menina, eu sei que foi um sucesso tão grande, Amanda, que a gente ganhou o prêmio de podcast do Enex. Foi massa, Ai, sabe? que massa, que coisa maravilhosa. Eu nem sei muito disso aí, mas já gostei. Foi aí que nasceu a ideia de trazer isso para cá. Mas é isso, é inclusão para mim, sabe? A palavra que traduz. Gente, vamos finalizar. Eu queria convidar quem tiver a vontade de abrir a câmera para a gente fazer um registro. E aí a gente se despede com um abraço digital bem grande em todos Aparece vocês. aí, minha gente. Posso fazer só a propaganda novamente, antes da gente tirar a foto? Claro. Convidar todos vocês que estão aqui também, que dia 2 de setembro, né, a gente vai estar fazendo um podcast especial, né, referente ao Dia do Sexo, né, que é 6 de setembro, mas a gente vai estar no dia 2 de setembro, e a gente vai estar com a especialista em sexologia, que é a Lidiane Moreira. Então, a gente vai falar uma coisa, não vai falar uma coisa assim, vamos dizer assim, muito rebuscada, e também não vai ser também muito raso. Então, vai ter, não vai falar propriamente do ato, mas vai falar também de relacionamento. Vai ser bem legal. Quem quiser já saber um pouquinho, tem o primeiro episódio que eu gravei com ela lá no nosso canal no YouTube, é Papeando Podcast Off, né, de oficial. Então, o novo, a gente já vai trazer algumas coisas novas, né? Inclusive, a gente até vai entrar, infelizmente, nesse tema, né, da adultização, né? Que também faz parte, né? Sim. Pronto, vamos tirar a foto, que é o print. Papo Federal não vai abrir, não? Peraí. Júnior já apareceu, agora ele ficou tímido, foi. Heloísa, aí, garota. Tentando aqui, eu troquei de computador, eu tô penando. Aí, foi. Gente, muito obrigada, boa noite. Acabando aí o primeiro papo de segunda.
Logo, logo a gente vai encontrar com outros temas, outros convidados, e eu vou mandar o certificado para quem assinou a lista de frequência, bem direitinho. Um beijo em todos, boa noite. Beijo, boa noite, muito obrigada. Obrigado, Beijão. gente. Tchau, tchau, Beijo. valeu. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.